voltando aqui para o segundo bloco, a próxima notícia para a gente comentar é a seguinte: a AGU pede anulação do decreto de Witzel, como o programa é apresentado e disponibilizado para todo o Brasil. Witzel é o governador do Rio de Janeiro, que criou o posto de general para a Polícia Militar também do estado do Rio de Janeiro. Eu vou deixar primeiro para os comentários. Enfim, vamos lá. Não dá para saber a rigor o que o governo do estado do Rio de Janeiro quer, né? Qual é a pauta do Witzel? O que ele quer construir? Você não vê o governo se movimentando para sanar questões importantes em relação aos investimentos privados. Você tem o estado de São Paulo e até mesmo o estado de Minas e no sul, o estado do Paraná, crescendo com seus respectivos nichos. Você tem um estado completamente inchado, que cobra as mais altas alíquotas, e você tem o governo dando entrevistas pontuais em questões polêmicas, como troque a Bíblia do maconheiro, troca o fuzil do maconheiro por uma Bíblia, vamos dar tiro. Você tem operações a esmo da Polícia Militar, na qual o governador está dentro do helicóptero, e agora você tem mais uma dessa, criando um posto de general. Ou seja, no momento em que nós estamos falando de controle de gastos, no momento que nós estamos falando de gestão da máquina pública e essa relação com o ente privado e como atrair o capital para o Rio de Janeiro, você tem um governo voltado para o seu próprio umbigo. E no momento, por mais que seja um assunto antigo, mas ainda se discute a desmilitarização da polícia, né? Também é outro ponto que ainda se discute. Mas aí como é que você vai militarizar a polícia que garante as milícias? Não, sim. Só trazendo uma pauta, um ponto que... Enfim. Tem uma observação. O glorioso Witzel Missile, né, como eu gosto carinhosamente de chamar, depois da abominação de sugerir utilizar um míssil numa operação numa favela da Cidade de Deus, ele, na verdade, ele é um cara ambicioso, muito ambicioso. Ele já está pensando na presidência. E aí, o que ele está pensando? Esse negócio, Rafael, que você está aí pensando, proposta, modelo de governo, tudo isso, isso não funciona para um cargo de presidência no Brasil. O que funciona é declaração polêmica, pose com fuzil, né? Usar o rifle sniper, entendeu? Dizer que vai dar tiro na cabeça, dizer que se sair com um fuzil na mão vai morrer. Inclusive, a última dele, que ele está muito preocupado com maconheiro na praia, né? Disse que vai pegar maconheiro na praia e vai prender, tipo, conduzir, seguir a lei, conduzir para a delegacia, para ir à autoridade policial, levar a presença do juiz. Outra ótima também. Maconheiro. Maconheiro agora, ele, na verdade, é o seguinte, ele resolveu toda a pauta polêmica, ele, tá lá falando. E agora é o seguinte, morador de rua agora virou usuário de droga, porque você pode internar compulsoriamente. Então, pega o morador de rua da Zona Sul, claro, não se esqueçam disso, tá? Pega o morador de rua da Zona Sul, joga na carrocinha de cachorro, né? E joga pro abrigo. Vai parecer um pouco, inclusive, com o que aconteceu na época da Olimpíada, que não tinha morador de rua no Rio de Janeiro. Tava um espetáculo. Estava tudo em Niterói. Estava tudo em Niterói. E isso é a prática antiga, porque, se não me engano, na Eco 92, acho que foi, né, um evento internacional que teve aqui no Rio de Janeiro, fretaram as barcas e mandaram a galera de barca. Então, assim, eu morava em Niterói na época, ficou um espetáculo. O nosso governador aqui do Rio de Janeiro, ele simplesmente viu um nicho. Ele viu o Bolsonaro durante anos na Luciana Gimenez, falando groselha e dando mídia, entendeu? Porque, assim, o que não pode esquecer é o seguinte, o Bolsonaro pega um discurso polêmico e aí ele pauta a discussão em cima daquele discurso, ele fala uma coisa muito besteira, e aí vem a esquerda, no caso que seria esquerda, direita, eu não gosto muito, porque para mim é tudo fictício. E aí
ele começa a pautar as discussões, ele começa a falar várias groselhas, inclusive ele entrou no modo full retarded agora, tipo assim, no modo retardado total, falando groselha em cima de groselha. Entendeu? E o Witzel agora vai ter que se esforçar para causar mais polêmica que o Bolsonaro. É engraçado, mas eu adoro o vídeo desse rapaz aí, desse outro abençoado, que quando ele vai entrar no helicóptero, ele fala, agora nós vamos lá pegar os bandidos. Aí ele entra no helicóptero. Cara, aquilo me lembrou quando eu brincava de G.I. Joe, quando era criança, fazia aquelas vozes e tal. Tu imagina, o Witzel, ele já veio da onde? Ele vem da magistratura, né? Ele só é um pouquinho megalomaníaco, só um pouquinho, magistratura. Ele já era o semideus, encarnado na Terra, né? Agora, ambiciou e conseguiu alcançar o cargo de governador. Percebeu que falar polêmicas... Nunca ouvi falar do cara. Também. Polêmicas dão ibope. Aí o cara agora tá surfando na onda do cometa da polêmica. O problema todo vai ser... Aí ele chega lá, policial militar. Vai ter cargo de general na polícia militar. Essa discussão de militarização, isso é coisa de país desenvolvido. Aqui a gente discute saneamento básico. Né? Então, assim, o cara tá falando lá, botou o cargo de general lá, para fazer aquela, digamos assim, política bacana com a polícia do Rio de Janeiro, com os poderes do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro é dividido em 4 poderes, legislativo, executivo, judiciário e milícia, né? O tráfico já foi um poder, mas agora a milícia tomou até o ponto de tráfico ali, né? O PCP já organizou tudo. Já organizou? Então, o que acontece? Ele pegou esse filão da polêmica. Então, ele se viu o quê? Não. Tanto é que vê a disputa. O Bolsonaro fala uma groselha na TV, o Witzel fala, não posso passar uma semana sem fazer alguma coisa para dar na mídia. E qual é uma coisa polêmica para pautar jornalismo? Falar do cargo de general dentro da Polícia Militar. Isso gera polêmica, porque, em regra, nós ainda temos veículos de comunicação que muito preocupados ainda com um discurso avançado, uma situação espelhada e até com um viés ali, é terrível, mas é verdade, com um viés até, aí ele aproveita o quê? Como tem veículo de comunicação, tipo Folha de São Paulo, que tem um viés notoriamente esquerda, tá? E aí ele fala essas groselhas, não, que isso, absurdo, né? Todos aqui tá falando em verdade. Ele pega isso, pauta isso, a Folha de São Paulo vai ficar falando disso uma semana inteira. Então, o pessoal ainda não percebeu que essas grandes mídias com tendências de viés ideológico, no caso, por exemplo, de esquerda, hoje, no caso que está pautando isso, elas dão ibope para esse tipo de conteúdo. Ou seja, a máxima do... semana falou que ia ter general na Polícia Militar, prender maconheiro e dar tiro na cabeça de traficante. Não se esqueça... aquela máxima do palhaço, né? Você só tem o palhaço se você tiver circo, né? Exato. E aí, aquela história, né? Minha mãe falava muito isso, né? E o pessoal não aprendeu, não. O mais absurdo de tudo isso, cara, é que eu não consigo entender aonde que isso reverbera. Porque você tem um palco, você tem um público muito grande. E aí a imprensa, do jeito dela, noticia a informação, enfim, tenta ganhar o seu público, que no final do dia a imprensa quer vender jornal. Pouco importa para que lado seja, a imprensa quer vender jornal. Se vende mais falar bem do Witzel ou falar besteira. Eu confesso que hoje em dia eu acho que a Globo está mais preocupada em derrubar o presidente, mas, enfim, não tô sem estar certo ou errado, mas, enfim. Eu acho que até 10 anos atrás, até 10 anos atrás a gente podia discutir isso. Mas eleitor de Bolsonaro é eleitor de o antagonista. É eleitor de sitezinho de fake news. Não, eu vou ter que te interromper. Peraí. O eleitor do Bolsonaro pode ser até a galera que estava lendo antagonista, que estava lendo essas coisas assim. Mas o eleitor raiz do Bolsonaro é o tiozão no Moto G, geração 1 dele, no ônibus, no busão lotado lá. WhatsApp. Exato aí, no grupinho de zap, né? Trocando as informações e meme engraçadinho. Aí fazia cada vídeo Olha só, o vídeo que botou o Bolsonaro no circuito foi aquele vídeo dele falando do presídio de Pedrinhas. Primeiro vídeo polêmico do Bolsonaro dizendo que a melhor coisa que tinha no Maranhão era o presídio de Pedrinhas. Mandou uns 3 porra, uns 4 puta que pariu lá no vídeo. Não sei se pode falar isso aqui, né? Agora já era. Pode, e aí, no caso... O presidente está falando merda em discurso. Exatamente. Aí o cara fez aquilo de polêmico. O que acontece? O Witzel tá ali agora só mentalizando. Cara,
o Witzel só se elegeu porque surfou na onda do Bolsonaro. Sim, O Dória, em São Paulo, só se elegeu na onda do Bolsodória. Aí, essa semana, baixou o FHC lá nele e falou, não nunca tive conexão com o Bolsonaro, não. Não, nunca teve. Aquela camisa Bolsodória lá foi um caso de bebida, né? Bom, eu não vou entrar nos detalhes do Dória. Aí, a gente tá falando do Witzel. Mas, assim, ele tá pegando esse pilão porque o Witzel quer ser governador. Inclusive, entrou lá na disputa com o Dória. Presidente. Entrou na disputa lá com o Dória. Aí entra naquele negócio que o Rafael falou, do Ministério Público cochilando lá com o autódromo. Claro, o Witzel tá doido o quê? Quer botar autódromo, quer chamar, no caso, os eventos para o Rio de Janeiro para dizer que... É interessante, eu não consigo... Tudo bem que ele se elegeu aqui no Rio de forma espantosa. A minha concorrência era um espetáculo. Não, era horrível, mas assim, em termos de representatividade, o nosso querido Dudu era mais conhecido, né? E o Witzel apareceu do nada. Então, assim, realmente... Agora, é interessante ele pensar na presidência. Mas né? Dudu não falou na língua que o cara do Moto G no busão 10 horas da noite fala. O cara já teve 3 Moto G roubados lá. Essa eleição foi disruptiva. Aí o cara teve 3 Moto G roubados. O que ele queria? O cara que matasse, que falasse que ia matar o vagabundo que roubou o celular dele. Sim. E o Eduardo Paes estava assim, não, a nossa cidade é maravilhosa. Amigo, paz e amor não tá dando voto, tá dando tiro na cabeça e míssil no muro lá na Cidade de Deus, entendeu? O Dudu Paz e Amor, ele era muito amigo do Lula. Não, o sítio de Atibaia. É verdade. Não, de Maricá. Governar com você e com Cabral é mole, com a Dilma e com o Pezão é foda. Então, assim, são as declarações do Dudu, que era muito ligado a esse esquema de corrupção, envolvendo Cabral, etc. E é isso que eu falo, cara. Ele só estava perto, hein? Ninguém não tem nada contra ele ainda. Não tem absolutamente nada. Não tem absolutamente nada. Mas a doença do combate a esse inimigo invisível chamado corrupção, e veja, não acho que não devamos combater a corrupção. Acho que precisamos, de forma responsável, combatermos a corrupção. Que se começa nas empresas, que se começa na relação público-privada, que se começa através do compliance, etc. Uma mudança de cultura. O que eu acho que o Rio de Janeiro está muito longe disso. Então a gente pega bode expiatório, como Cabral, como o ex-presidente da Câmara dos Deputados, o... Pisciani. Não, Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha, etc. O Lula. A gente pega esses figurões que estavam envolvidos nesse esquema de corrupção. Não tenho dúvidas que estavam. Só que o que a gente faz através disso? Tudo o que pode ser ligado, seja através de fake news, seja através de fatos, a essas pessoas, a população, de uma forma geral, execrou. Então colocou o Dudu Paes no mesmo balaio do Lula, no mesmo balaio do Cabral. E não acho que seja... A questão é que eu nunca ouvi falar do Witzel. E que me leva a crer que o Witzel estava onde? Nas redes sociais, no WhatsApp da vida. E o WhatsApp da vida noticia coisas irreflexivas, para dizer o mínimo. Então, é do leitor mais... Eu acho que o Witzel não estava ele estava na rede social, mas eu acho que ele estava muito mais colado ali com o Bolsonaro. Aquele filho do Bolsonaro. Lembrando que o Witzel estava todas aquelas campanhas que tinham polêmicas, até teve uma história da Marielle aí, que ele estava lá naquela manifestação que rasgaram a placa da Marielle, né, do nome da rua. Tu vê. Não leva metade da população do Rio de Janeiro. Oi? Não, sim, sem dúvida. Ele estava na rede social. Estou falando assim, só estou fortalecendo o que você está dizendo, porque ele estava na rede social junto com o Bolsonaro. Lembrando, o discurso do Witzel e do Bolsonaro são muito parecidos na seguinte situação. Ambos falam muito, e não botam em prática nem o que falam. Ou seja, nem o absurdo que fala. Por exemplo, o Witzel prometeu o quê? Que ia, né, subir morro, dar tiro em bandido, matar, fazer acontecer. Olha, por mais que os confrontos no Rio de Janeiro estejam resultando em maior índice de violência, morte e tal, esses índices eles são captados desde a época que o Exército estava fazendo a operação, tá? Com aquela força-tarefa, no caso, da Lei da Garantia da Ordem. Então, inclusive, as viaturas que chegaram agora, todos esses equipamentos novos da Polícia Militar, são oriundos da época que estava da Lei da Garantia da Ordem,
ainda no governo Temer, né? Então, o que acontece? O Witzel, tudo que ele, groselha, que ele fala, que ele vai usar míssil, que ele vai dar tiro na cabeça, que ele vai fazer, na prática, não faz. Por quê? Não estou dizendo que é para fazer, não, entendeu? O problema é que o cara não tem comprometimento nem com a porcaria da palavra dele, ele só quer causar na mídia. Ele por aí, mandando matar, dar tiro na cabeça e o PM se responsabilizando depois de mandando ele responder porque ele deu ordem, a gente pelo menos estava tendo um aspecto interessante no judiciário. Mas não, nem isso. Esses populistas, e isso que a gente estava conversando ontem, eles não têm compromisso com o que eles falam. Não. Tem compromisso com o poder. Acabou. Mas por isso que a galera é o Lula às avessas. É a esquerda às avessas. Mas é a receita que deu certo. Não tem base técnica, não tem base, não tem estudo econômico. Vamos imaginar, o combate direto ao crime organizado é a forma efetiva de resolver o problema da segurança pública no Rio de Janeiro? A gente tem um debate técnico. A gente precisa resolver esse debate técnico com estudos. Quais são os fatores que levam à criminalidade no Brasil? Quais são os fatores que nós identificamos que levam o indivíduo a escolher o mundo do crime? Ou quais são os fatores que favorecem o tráfico de drogas no Brasil? Porque uma vez que a gente combate isso, a gente começa a resolver o problema da segurança. E é muito legal o morador, ou a população em geral, que bate palma quando a Polícia Federal ou a Polícia Civil apreende toneladas de cocaína. Só que o Brasil não produz cocaína. De algum lugar essa droga veio. Essa droga veio pelos meios oficiais do Estado. Essa droga veio pelas fronteiras, veio por containers, veio dentro de avião. Você tem agentes públicos, agentes federais, a gente tem políticos, juízes, promotores, desembargadores, envolvidos num grande esquema de armas, drogas e assassinatos. Então, quer resolver o problema da segurança pública no Rio de Janeiro, você começa a identificar quais são os causadores. E aí você começa a dar remédio para esses causadores, combatê-los. Porque no Brasil, e é por isso que é fundamental que alguém que esteja ouvindo a gente entenda que nós não somos de esquerda. Porque eu não estou dizendo que você tem que entregar flores para o vagabundo, relembrando aqui as lições de Tropa de Elite. Ninguém está dizendo que você tem que dar chocolate para o vagabundo. Eu acho até que quem porta fuzil é um terrorista. E nos Estados Unidos tem uma legislação muito própria para o crime de terrorismo. Então é inimaginável pensar num indivíduo com uma ponto 50 dentro do estado do Rio de Janeiro, capaz de derrubar tanque e avião. Só que você precisa não apenas focar nisso, mas os elementos sociais, econômicos, estruturais que levaram a isso. Então não é um discurso de esquerda, é um discurso que precisa ser técnico. Quer discutir desmatamento? Discute sob o ponto de vista técnico. Quer discutir segurança pública, saúde? Discute sobre o ponto de vista técnico e não sobre a tua paixão ideológica. Matar vagabundo nunca resolveu. Matar vagabundo foi o que gerou o Comando Vermelho, foi o que gerou o PCC, foi o que gerou todas essas grandes facções criminosas que nós temos no Brasil. Pessoal, vou ter que interromper porque a gente já estourou esse bloco. Confesso que seria um bloco para ficar aqui uns 30 minutos batendo papo. Enfim, vamos lá. Bem, pausa aí para o terceiro bloco.